Então, nós vamos agora para a terceira aula de responsabilidade civil. Nós estamos falando das excludentes de responsabilidade civil. São excludentes de responsabilidade civil o caso fortuito, a força maior, o fato exclusivo da vítima e o fato concorrente e a redução de indenização. Então, caso fortuito ou força maior, fato exclusivo da vítima, fato concorrente e a relação e a redução de indenização. Observação: em determinados manuais é possível encontrar outras propostas de excludente, contudo, ao se considerar a doutrina majoritária do tema, as espécies acima são as que são encontradas com mais frequência na doutrina e na jurisprudência. Ora, nós estamos falando sobre excludente de responsabilidade civil. As excludentes representam possibilidade de rompimento do nexo causal, o que afasta o dever de indenização. Eu não posso confundir excludente de responsabilidade com excludente de ilicitude. Excludente de ilicitude é o estado de necessidade, a legítima defesa, o exercício regular de direito ou o estrito cumprimento do dever legal, pois estas são isentas em absoluto o agente, elas isentam o agente absolutamente da responsabilidade criminal, mas aquelas, por outro lado, afastam o dever de reparação. A previsão das excludentes de responsabilidade civil existe para que o agente possa ser exonerado do dever de indenizar nos casos em que o dano houver sido provocado por fatores externos, sejam eles oriundos da ação humana ou das forças da natureza. E a gente volta então, caso fortuito ou força maior, fato exclusivo da vítima, fato concorrente e a redução da indenização. Vamos começar com o caso fortuito ou força maior. O caso fortuito ou força maior, ele tem a previsão legal expressa no artigo 393 do Código Civil e diz o seguinte: o devedor não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito ou da força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Ora, se acontece uma catástrofe natural, uma enchente, um terremoto, um incêndio de grandes proporções, o devedor não pode responder por esses fatos que foram provocados por força maior, porque a força maior ela exclui a responsabilidade expressamente. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Se eu não tinha como impedir o resultado, normalmente esse caso fortuito ou força maior vai excluir a responsabilidade civil. Temos uma discussão interessante no acidente que matou os passageiros daquele voo que ia do Rio de Janeiro para Paris, e se está discutindo se os pilotos tinham ou não tentado tudo que era necessário para evitar o acidente. Claro que a companhia está dizendo que foi erro dos pilotos, mas existe uma tese de defesa dos pilotos que diz que eles tentaram tudo. Como o transponder estava congelado e não se podia saber exatamente a altura, eles fizeram de tudo, segundo as gravações, para tentar evitar o acidente. A diferença central entre o caso fortuito e a força maior reside na origem do fato causador do dano. Quando se tratar de evento da natureza, seja caso de força maior, por outro lado, se decorrente da ação humana, será caso fortuito, né? No caso do acidente, se prova que, além do problema da natureza, que foi uma tempestade quando o avião estava passando, nós tínhamos esse problema, que realmente é um caso fortuito, mas nós tínhamos uma prova de que a companhia Airbus já sabia de que o seu transponder estava apresentando esse tipo de problema a uma determinada temperatura abaixo de zero. Portanto, existia sim um problema
humano, o problema de caso fortuito. Apesar dessa distinção, o efeito de ambas as categorias é o mesmo: excluir a responsabilidade do agente. Caso fortuito e a força maior, ele vai excluir a responsabilidade. Aí nós temos a distinção entre caso fortuito interno e caso fortuito externo, relembrando a diferença. A doutrina e a jurisprudência dividem o caso fortuito em caso fortuito interno e caso fortuito externo, sendo que o primeiro, conceituado como aquele relacionado à atividade do agente, não o exime de responsabilidade. Por exemplo, roubo ocorrido no interior da agência bancária. Se um cliente vai para uma agência bancária e ele é assaltado, retiram dele o dinheiro dentro da agência bancária, o banco vai responder solidariamente pelo assalto. Olha o que diz o enunciado 422. O caso fortuito e a força maior somente serão considerados como excludentes de responsabilidade civil quando o fato gerador do dano não for conexo à atividade desenvolvida. Portanto, a segurança do banco está conexa à atividade do banco. A súmula 130 do STJ diz: a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seus estacionamentos. A súmula 479 do STJ diz: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por caso fortuito interno, né, relativamente a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Responsabilidade civil da transportadora. Ato libidinoso praticado contra a passageira no interior do trem. Dano moral configurado. Fortuito interno. Conectividade, né? Conexão com a atividade de transporte de pessoas. É lógico que se uma passageira ela sofre um ato libidinoso dentro do veículo, a empresa tem que pagar. A concessionária de transporte ferroviário pode responder por dano moral sofrido pela passageira, vítima de assédio sexual praticada por outro usuário no interior do trem. Outro exemplo. Ação indenizatória, roubo de motocicleta, emprego de arma de fogo, área externa de lanchonete, estacionamento gratuito, fortuito e externo. Súmula 130 do STJ, inaplicabilidade. A incidência do disposto na súmula 130 do STJ não alcança as hipóteses de crime de roubo a cliente de lanchonete praticado mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo ocorrido no estacionamento externo e gratuito oferecido pelo estabelecimento comercial. Se é dentro do estacionamento do shopping, o shopping responde. Mas se é externo, ele não responde. E aí, professor, vamos falar agora do fato exclusivo da vítima? Vamos lá, mas na próxima aula a gente fala.